programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre fisioterapia pélvica infantil, mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Outra doença que nós podemos ver no transcurso deste período do inverno com relativa frequência são as sinusites. A sinusite, o que é a sinusite? Sinusite é uma inflamação que ocorre no seio maxilar principalmente. Temos dois seios, uma à direita, outra à esquerda. Esse seio ele é preenchido por ar, ele é revestido por uma mucosa. E muitas vezes das condições do meio, muitas vezes a pessoa pode ter uma rinite ou pegar um resfriado e ali favorece muitas vezes a propagação de micro-organismos, causando uma infecção nesse seio maxilar conhecido como sinusite. Muitas vezes pode ter até febre, pode apresentar, mas o que nós observamos com relativa frequência é esse mal-estar, sensação de dor, de cabeça, aqui na frente da face, a nível do seio, aquele peso. Você está diante de um quadro desse, de secreção, de eliminação, de obstrução nasal, dor de cabeça, procurar o médico para fazer os exames adequados que pode estar desenvolvendo um quadro de sinusite. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos e com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então ao nosso assunto de hoje, que é a fisioterapia pélvica infantil, eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica Marielle Soares Graciano. A Mari já deu uma introdução do que seria essa questão da fisio infantil. Mari, para quem está em casa, os pais entenderem um pouquinho, não é feito nada invasivo, como você comentou, mas como que funciona esse tratamento? Meu filho tem escapes de urina à noite ou não está conseguindo se segurar, as fezes. Para os pais entenderem o trabalho e até desmistificar um pouco de medo na cabeça, às vezes nós que somos pais mesmo, às vezes temos mais do que a própria criança, e para esclarecer para a criança, nós vamos te levar numa titia que vai fazer isso, é importante explicar para a criança o que vai acontecer, só para eles entenderem um pouquinho. O primeiro passo é sempre não bater, não maltratar, não castigar, porque a criança, a partir dos 4 anos de idade, é que ela vai tendo um controle dos esfíncteres. A gente brinca que tem a portinha do xixi, a portinha do cocô, e que essas portinhas elas abrem e elas fecham e que elas precisam segurar o xixi e o cocô para que não fique escapando em locais que não deve. Normalmente se ensina bem o caminho do vaso, o caminho do banheiro, porque as crianças quando elas nascem, elas ganham uma fralda para viver com elas. E elas entendem aquela fralda como parte do corpo delas. Então, até mesmo o desfraude das crianças não pode ser traumático. Porque é como se fosse uma parte do corpo delas que está indo embora. Então, a criança relaxa na fralda, ela confia na fralda, que a fralda está ali como um pacotinho, recebendo aquele xixi, aquele cocô. E sem brigar, A fralda recebe sem brigar. Então, no momento que você vai tirar essa criança, vai desfraldar, que normalmente a gente aconselha a não fazer isso antes dos 2 anos e 2 meses, é um marco importante, só que os esfíncteres eles vão praticamente fazer uma maturação lá pelos 4 aninhos de idade.
Então, muitas vezes a criança já tem um desenvolvimento mais rápido, umas saem mais cedo, outras mais tarde, mas tem criança que já começa desde pequenininha a ter problema de infecção urinária, ter problema de febre, uma febre mal explicada, um mau cheiro na região, um excesso de secreção, ou até mesmo uma dificuldade para evacuar, né? É claro que o próprio médico vai fazer toda uma investigação e tem exames que são mais invasivos, sim, porque às vezes a criança não está urinando totalmente, às vezes ela faz um resíduo de xixi, ou seja, ela não urina tudo, guarda um pouco de xixi na bexiga, muitas vezes esse resíduo é que faz a infecção urinária e muitas crianças têm dilatação e tem um refluxo de urina da bexiga para o rim. Então, muitas crianças têm problema renal, né, desde cedo, tem infecções graves. É comum infecção urinária em criança? É comum. É comum e às vezes é mal diagnosticado, né? Às vezes a criança chora e na verdade ela tá com infecção. Então aquilo incomoda, arde, dói. Às vezes tem um sangramento, nem sempre, mas precisa desse diagnóstico, né? Tem que se observar. Também, na verdade, o refluxo de urina, ele é diagnosticado às vezes mais tarde, né? Algumas crianças têm problema neurológico também, nascem com alguma mielomeningocele, algumas patologias a nível medular. Então, também tem que se observar essa característica da criança do desenvolvimento neuromotor, da parte psíquica também, né? Tem crianças que a gente tem que ficar mais atenta para algumas questões do desenvolvimento. Sim. Mas, normalmente, o que mais afeta as crianças é o xixi na cama à noite, que é a enurese, e também a questão do intestino preso. As crianças, muitas vezes, Gabi, elas vão dormir já com medo, porque elas sabem que pode escapar de novo à noite, não sabem a reação dos pais no outro dia. Então, o fator emocional também é importante. Algumas crianças começam a fazer xixi na calcinha ou na cueca, né? Ou escapar durante o dia porque estão com problema na escola. Às vezes os pais também não estão se relacionando bem em casa. Às vezes ela tem um outro problema que está incomodando. Então é importante sim os pais estarem atentos a essa criança, porque às vezes se ela não fazia e começa a fazer, também pode ter um motivo secundário. Sim. Agora, quando ela, desde pequenininha, nunca controlou a urina à noite, né? Ou começou a ter um quadro de constipação quando troca a alimentação, às vezes quando sai do peito da amamentação, quando vai acrescentar outros alimentos, a criança faz uma constipação, né? E aí é importante dizer para ela que tanto o xixi como o cocô, eles são amigos. E aí contar algumas histórias interessantes. Dentro da fisioterapia pélvica infantil existe um tratamento chamado terapia comportamental. Né? Você me perguntou como é que funciona o tratamento. Então, a primeira linha é a terapia comportamental, depois tem a terapia com a parte da neuromodulação, que são com adesivos colocados na região do comando neurológico, é nas costas ou aqui na frente, né? Não é colocado nada dentro do canal anal, não se manipula nada a genital da criança, justamente para que ela não tenha nenhum trauma, nenhum medo, até porque os exames que ela vai fazendo, às vezes ela tem que passar por exames da bexiga, dos rins, estudo urodinâmico, a parte da cistoscopia, que são mais invasivos. Então elas já traumatizam, elas já se contraem, elas já ficam tensas, elas já têm medo, né? Então elas ficam bastante receosas. E a fisioterapia, ela não é a intenção causar nenhum susto ou trauma, né? Então o xixi e o cocô tem as almofadinhas, as crianças ganham brindes e brinquedos durante as sessões. O tratamento funciona de verdade, a gente tem um ótimo resultado com as aplicações. Se ensina muitas vezes o controle dessas portinhas, né? Se ensina um exercício básico. Por ser tão lúdico, né? Acaba tendo um bom resultado. E dentro da fisioterapia tem uns aparelhos que têm telas animadas. Então, por exemplo, se a criança fecha ali a portinha do cocô, né? Se a gente ensina ela a contrair, a fada voa, o avião decola,
Então tem várias telas animadas que a criança se preocupa em vencer os obstáculos na tela e ela consegue ter um controle e um comando adequado do assoalho pélvico. Então acaba numa brincadeira fazendo efeito, os pais ficam mais relaxados e as crianças ficam muito felizes quando elas controlam, né, o seu xixi e o seu cocô. Elas ficam mais independentes, elas ficam mais seguras de si, né? E elas têm um pouco mais de coragem para enfrentar algumas coisas, porque essa questão dos esfíncteres também é um pouco, né, para elas, assim, um pouco de insegurança, né? Certo. O programa precisa para um rápido intervalo, mas a gente já volta para conversar mais sobre a fisioterapia pélvica infantil. Não saia daí.